nunca preencheu cupons de promoção para concorrer a algum prêmio ou até comprou em um lugar específico que oferece cashback? Os brasileiros adoram uma promoção e não é de hoje. Segundo o estudo da MKT House, em parceria com o portal da Promo, 97% dos consumidores entrevistados afirmaram que gostam de participar desse tipo de ação. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as regras para sorteios, promoções comerciais e concursos para distribuição gratuita de prêmios. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Matheus Kudeler, advogado de direito tributarista, e com Tiago Garcia Costa, advogado de direito civil. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutor Matheus, vamos começar falando sobre essa questão da autorização. Como é que funciona a autorização para sorteios, distribuição de brindes, concursos? Bem, a autorização ela precisa ser solicitada via de regra para distribuição de prêmios enfim, sorteios em geral, né? A recente criada Secretaria de Apostas e Prêmios do Ministério da Fazenda, ela acumula a competência para fazer a verificação dessas autorizações e para emitir os correspondentes termos e assim permitir que sorteios e concessões gratuitas de prêmios a qualquer título sejam feitas em geral. E para quem que se pede essa autorização? Para a própria secretaria, no caso, para a autoridade federal. E quem fiscaliza, doutor Tiago, se está tudo dentro do que é determinado? É o Ministério da Fazenda. Ele fica competente para poder fiscalizar e também, né, por meio da secretaria, outorgar essa autorização. E denúncias também podem ser feitas ao Ministério? Também podem ser feitas. Uhum. E quem é que pode, doutor Matheus, realizar um sorteio como esse? Qualquer pessoa, tem que ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física? De acordo com a legislação aplicável, tem que ser uma pessoa jurídica para fazer esse tipo de promoção, né? Então, realmente, a pessoa precisa ser uma entidade, uma empresa ou ainda uma associação que explore comercialmente alguma atividade que tenha relação com aquela finalidade ou com a proposta daquele sorteio, ou ainda algum tipo de entidade ou pessoa coletiva que ainda que não seja lucrativa, né, não tenha uma finalidade comercial, tenha, enfim, por algum objetivo, por alguma finalidade própria, típica da sua atividade, promover esse sorteio, essa aposta. Agora, se for uma pessoa física, então, ela não pode fazer, ela tem que procurar uma dessas entidades que o senhor falou aí. Exatamente. Podem ser concedidas autorizações coletivas, inclusive, para a realização de sorteios, mas sempre para pessoas jurídicas. Agora, doutor Tiago, a gente escuta muito falar em golpe, fica com medo. O que acontece com uma empresa que promove um sorteio que é falso? Ela responde em 3 esferas. Ela responde na esfera penal, administrativa e civil, né? Então, vai depender de quem está fiscalizando e da gravidade, né? No caso, então, o próprio Código Penal trata como uma contravenção penal, né? E administrativamente a empresa sofrerá as penas de cassação da outorga, né? Que é essa autorização para poder explorar esse tipo de ação, impedimento durante 2 anos, né? Dessa exploração e aplicação de multa de 100% do valor do prêmio, né? Entre outras penalidades administrativas também. E civilmente seria o caso, né, da outra parte, que é quem está preocupado, inclusive, recorreu, né? Para tirar o prejuízo, né? Exatamente. E o que caracteriza um sorteio fraudulento? É o fato de não ter o prêmio ali para entregar? Existe a questão da não entrega do prêmio, mas também existe a questão da falta de autorização, né? Porque, por mais que não seja considerado fraudulento para fins penais, não é válido, né? Então você tem aí, né, um negócio jurídico inexistente, né? Porque ele seria nulo pelo artigo 166 do Código Civil. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, nós vamos ver uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Como as pessoas podem verificar se a promoção da qual participam está registrada e legalizada? Doutor Matheus, como a gente pode ter aí essa tranquilidade? Bem, para que
o concorrente ou, enfim, a pessoa interessada naquele sorteio possa ter certeza que se trata de um procedimento regular, é necessário acessar o sítio eletrônico do Ministério da Fazenda, da autoridade competente, dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas ou dentro da Secretaria de Promoção Comercial e verificar se existe nas respectivas listas de autorização a previsão da realização daquele concurso. Doutor Tiago, se o sorteio não for autorizado previamente e eles não entregarem o prêmio, a chance de buscar na justiça, esse prêmio é praticamente nula ou não? Olha, eu vou falar da minha experiência com o TJ aqui do Distrito Federal, né? A primeira turma, ela tem um entendimento que é possível sim, e que por mais que a promoção, né, seja ela sorteio, seja ela rifa, né, ela seja declarada nula por falta de autorização, isso não implica a quebra da boa-fé objetiva, ou seja, a empresa vai ser responsabilizada, né, pelo prêmio que ela deixou de entregar. Então, existe essa possibilidade. O que a gente enfrenta de dificuldade, muitas vezes, não é o acesso à justiça, é a liquidez que algumas empresas não possuem para poder honrar o compromisso. Mas é possível, sim, a jurisprudência, inclusive, é firme que deve se observar a boa-fé objetiva e acaba indenizando, né, a fim de compensar esse dano causado, né, à vítima. Isso é uma boa notícia, né? Porque eu não conheço ninguém que vai lá e checa antes se o sorteio, se a rifa está autorizado direitinho, né? As pessoas não têm muito esse costume, né? Vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre a prisão de um influenciador digital que insistiu com sorteio ilegal de um carro de luxo. O carro que seria sorteado é essa Lamborghini amarela. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do DF, Eliseu Silva Cordeiro, conhecido como Big Joe, não respeita as determinações judiciais e os preceitos legais e insiste em promover alienação que sabe legal. O influenciador foi preso na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais, durante a Operação Huracan. Os agentes apreenderam ainda uma caminhonete, uma lancha e um jet ski na casa do investigado. Doutor Matheus, as regras, parâmetros legais para sorteios, promoções, seja no ambiente digital ou não, são as mesmas ou são diferentes? Não, existem diversas circunstâncias e variáveis que precisam ser consideradas, né? E também é importante a compreensão de que o próprio processo de regulamentação e de normatização legal desse assunto no país evoluiu muito e vem de bastante tempo, né? Então, nós temos legislações de 1970, especificamente sobre o tema, temos legislações anteriores e temos legislações muito mais recentes, inclusive no que diz respeito a apostas, não é verdade, que foi objeto de regulamentação, inclusive bastante recente, ainda está em processo de regulamentação por diversas autoridades competentes. Então, realmente cada tipo de concurso, isso é interessante saber, cada tipo de concurso deve estar adequado e submetido ao seu próprio procedimento e à sua regra vigente naquele momento. Mas é bom deixar claro que todos têm regras, né? Todos têm regras, se não tiver regra, não está acontecendo como deveria, né? Ou se a gente trata de um concurso gratuito, sem nenhum tipo de ônus para o participante, isso está dentro de um arcabouço de normas próprio. E se trata de uma aposta ou de algum tipo de concurso pago, né, com uma contraprestação, também estará, e aí com mais certeza ainda, dentro de um arcabouço legal que precisará ser observado. O senhor falou uma coisa interessante, aqueles que não têm ônus nenhum para quem está participando, e a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Eles pedem para você curtir a foto, para passar a seguir o perfil. Mesmo assim, tem que ser registrado, tem que ter autorização, tudo certinho? Sim, a partir do momento que você faz a oferta de um prêmio, isso passa a ser um concurso, passa a ser um sorteio, e ainda que não exista uma contrapartida financeira daquela pessoa que está concorrendo à possibilidade de ganho, o concurso precisa ser declarado, previamente autorizado e estar submetido a todas as normas pertinentes. Nós não podemos ou devemos talvez confundir
questões ou até movimentos em redes sociais e mídias que afastem qualquer tipo de caracterização de concurso, ou entrega de algum benefício, ou entrega de algum prêmio. O que vai caracterizar o concurso e a necessidade da autorização é efetivamente a premiação, a existência de uma premiação, de uma vantagem oferecida publicamente. E a gente vê muitos influenciadores digitais aproveitando todo o potencial que eles têm de números, seguidores e participando do anúncio de rifas, promoções. O que eles podem ou não divulgar? Muito interessante a pergunta. É importante notar que qualquer pessoa, principalmente pessoas famosas, conhecidas, que se engajem na promoção de um concurso, de um sorteio, elas precisam, primeiro, estar divulgando, anunciando, promovendo um sorteio previamente autorizado, né, e dentro da legalidade. E a empresa, a pessoa jurídica que solicitar autorização para a realização desse concurso, ela precisa inscrever no termo de autorização a pessoa que estiver, inclusive indicá-la e mencioná-la, ou todas as pessoas, se mais de uma, que estiverem envolvidas nesse processo de divulgação. Isso precisa estar tudo dentro do contexto da autorização previamente outorgada. O senhor quer complementar? Pode trazer também, né, as consequências da contravenção penal, porque quem acaba anunciando é responsável tanto quanto a empresa, né? Então, os influencers, eles têm que tomar cuidado, inclusive, para que eles também tenham ciência e procurem saber se a promoção ela foi autorizada ou não. Até porque se um prêmio não for entregue, por exemplo, pode sobrar para eles também? Pode sobrar para eles também. E o que acontece se o prêmio não é entregue? Se o prêmio não é entregue, aí o que vai acontecer é a responsabilização da empresa por meio da boa-fé objetiva, né? Então, o judiciário, ele intervém nessa situação para que a empresa cumpra com o que foi promovido, né? Com o que foi ofertado, seja com o próprio produto ou seja em forma de pecúnia, em dinheiro, né? É o que todo mundo espera, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre as regras para a criação e participação de sorteios, promoções comerciais e concursos para distribuição gratuita de prêmios. E eu continuo aqui conversando com o Tiago Garcia Costa, advogado de Direito Civil, e com Matheus Kudeler, advogado de Direito Tributário. Bom, doutor Matheus, eu queria que o senhor começasse esse bloco explicando para a gente. A legislação brasileira determina o que deve ser feito com o dinheiro arrecadado durante essas rifas, sorteios e promoções. Ela determina a distribuição desse dinheiro? Então, veja, o concurso ele vai se prestar ou a uma atividade comercial da empresa que o realiza, né, por qualquer modo, ou a uma outra atividade não remunerada da pessoa coletiva que venha a promover o concurso por qualquer razão. É importante ter em conta que a transparência de quem promove um sorteio ou um concurso de qualquer natureza é muito importante. Infelizmente, nós assistimos a vários episódios em que a destinação é anunciada ou vinculada ou expressamente promovida para uma determinada finalidade, né? Principalmente quando se trata de algum tipo de contraprestação por parte do participante, e muitas vezes não é exatamente daquela forma realizada a vinculação. Então, logicamente, isso depende também, em certa medida, de como o concurso é promovido, se ele é oneroso ou não oneroso para os participantes e como, logicamente, ele é anunciado, inclusive, para os fins da responsabilidade do seu promotor. Pois é, a gente vê, doutor Tiago, muitas vezes as pessoas realizam concursos ou rifas como essas para poder destinar ali, dizem que vão destinar uma causa específica. Se desvirtuar, então, pode ter uma penalidade. Sim, com certeza. Nós voltamos, então, à questão da contravenção penal, né, e as aplicações das penalidades administrativas a essas empresas, né? E isso é fiscalizado de alguma forma ou tem que partir de alguém fazer uma denúncia para poder ter uma investigação? Via de regra, o Ministério da Fazenda, ele tem por obrigação exercer essa fiscalização, né? Então,
obviamente fica muito difícil, né, o Ministério da Fazenda tomar conhecimento de todos os De tudo fatos, que acontece né? no país, né? Até Exato. porque são muitos sorteios, Sim. né? Então acaba acontecendo que a denúncia vai ser a forma mais difundida, né, para esse tipo de fiscalização. Mas é obrigação do Ministério da Fazenda realizá-lo, sim. E existe uma tributação? As pessoas que realizam rifas, sorteios, concursos, elas têm que pagar imposto, algum tipo de tributo sobre isso? Sim, a pessoa que ela ofere uma vantagem econômica a partir de um concurso de qualquer natureza, de uma promoção, de um sorteio ou até mesmo de uma aposta em que ela recebe um prêmio, ela estará submetida, caso isso represente um acréscimo patrimonial, um ganho patrimonial, ela estará submetida à norma tributária própria. Então é importante observar que existem as faixas de isenção, existem também as faixas de prêmios, os tipos de prêmios e modalidades distintas de regras tributárias a depender do tipo de concurso que se esteja tratando. Apostas esportivas ou apostas virtuais, por exemplo, como inclusive recentemente regulamentada em legislação própria, tem uma tributação específica e mediante regras próprias e com base de apuração própria. Outras modalidades de acréscimos patrimoniais, ainda que não expressamente previstas em nenhuma legislação, estarão então de forma residual e genérica submetidas às regras gerais de tributação que valem para qualquer renda oferida por qualquer pessoa. Só para a gente ter um exemplo aqui, o que pode ser realizado de rifa, de concurso, sem pagar tributo? Então, a tributação, ela tem a perspectiva do recebedor do prêmio e ela tem a perspectiva do promotor do concurso. Então quem recebe o prêmio também pode ter que pagar. Exatamente. O premiado, o recebedor do prêmio, se esse prêmio implicar um aumento patrimonial acima de qualquer faixa de isenção e na modalidade daquela premiação, ele pode sim sofrer uma incidência tributária. Para o promotor do concurso, logicamente, se ele está trabalhando mediante uma contraprestação, se é uma aposta ou se é uma rifa, enfim, uma promoção em que existe uma contrapartida, um ganho para o promotor, para o agente promotor, ele estará submetido à regra tributária própria daquilo que foi oferido. Para o ganhador do prêmio, quando se tratar de acréscimo patrimonial acima do valor de isenção, a título oneroso ou não oneroso, e citei o exemplo aqui das apostas porque tem uma legislação e alíquota própria e base própria, ele terá sim de verificar e, se for o caso, acertar as contas com o leão. É bom ficar atento, então, claro. né? E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Qual é a responsabilidade dos agentes operadores de apostas? Doutor Matheus. Essa é uma matéria interessante, objeto de muito recente disposição legal do ano de 2023 e ainda em fase de regulamentação, né, ao nível federal. Enfim, o agente operador de apostas e que explora isso como um empreendimento, ele tem uma porção de responsabilidades. Além de se tratar de uma atividade regulada, isso é muito importante ficar claro, até porque a exploração de qualquer aposta em qualquer tipo de ambiente, físico ou virtual, ela é monopólio do Estado e os entes públicos, né, a União, os Estados, eles podem conceder, autorizar particulares a promoverem esse tipo de atividade, mas ela é necessariamente regulada, ela depende de prévia autorização. Para essa prévia autorização, o operador, logicamente, tem de se habilitar e tem de demonstrar a sua idoneidade e a sua capacidade financeira de trabalhar com aquela atividade e, por consequência, assumir todas as responsabilidades dessa atividade, inclusive manutenção de dados, cadastro, tratamento responsável de informação, recolhimento de tributos, pagamento de obrigações, enfim, uma porção de realmente obrigações a serem atendidas. Não é simplesmente chegar e vou querer fazer um sorteio e fazer, né? De forma alguma. Agora, doutor Tiago, a gente está falando muito aqui de empresas, tudo, mas a gente vê muito sorteio, rifa para arrecadação de dinheiro em escolas, em igrejas, por exemplo. Qual é a orientação para as pessoas que fazem isso não incorrerem em algum erro, em algum problema? Perfeito. O Ministério da Fazenda, como o doutor Matheus colocou no início,
criou uma secretaria específica, né, que faz esse tipo de acolhimento de pedidos e fiscaliza, né, e passa também o olho em cima da documentação para poder conceder a licença. A SCPC, então, ela é o serviço que foi disponibilizado, inclusive, pelo próprio Ministério da Fazenda, onde você faz o seu cadastro e você preenche a guia, né? Existe uma guia que é a taxa de autorização, né? E somente depois disso é que é concedida, né, a abertura para você poder submeter a documentação necessária, né? Então, a dica que eu daria é, primeiro, procurar alguém especializado, né? Porque o trâmite administrativo é um trâmite muito burocrático, né? E também que sempre procure a autorização, porque sem autorização vai incorrer na contravenção penal, vai incorrer nas multas administrativas, ainda que se trate de uma empresa filantrópica. E é importante observar também que desde 2018, com a Lei 13.756, podem existir sim algumas modalidades, principalmente de rifas e de atividades filantrópicas, isentas de prévia autorização, desde que respeitados limites de valores e formas de realização. Então é muito importante a entidade que esteja promovendo o concurso que se informe previamente e de preferência por meio de um profissional qualificado na área sobre a correta forma de como promover aquele determinado tipo de concurso e saber se existe ou não uma eventual dispensa de autorização para aquela modalidade. E nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. É legal fazer promoções comerciais com prêmios em dinheiro? Doutor Matteu. O prêmio, via de regra, ele tem que ser previamente determinado, ele tem que ser um produto, né, e a conversão dele em dinheiro, via de regra, não é possível, né? Até porque o concurso pressupõe um objetivo determinado para uma finalidade, e a menos que nós estejamos falando de apostas e outras atividades onerosas e que têm caráter comercial, e aí sim, logicamente, sempre ou usualmente são remuneradas por meio de valores, de recursos em espécie, os sorteios, os prêmios, via de regra, tratam sobre produtos e vedada a conversão em dinheiro. E como é que funciona o famoso cashback, ou, falando no português, né, o dinheiro de volta? Que muita empresa, por exemplo, aplicativo de posto de combustível oferece isso. Como é que são as regras? Então, uma pergunta muito interessante, complexa de ser respondida e que depende muito da forma como esse cashback ou essa outra vantagem é oferecida. Se se tratar de um programa de fidelidade ou de um período maior de acúmulo de vantagem, ou ainda de uma determinada oferta vinculada de um determinado produto, de um determinado prêmio, aí sim poderá ser caracterizada uma promoção comercial de outra natureza que se afaste do desconto efetivo no preço. Doutor Tiago, existe uma taxa que é paga a título de fiscalização, né, do sorteio ou premiação, que é calculada com base no valor total da premiação. Como é que é feito esse cálculo? Essa taxa é a taxa de autorização e ela é progressiva, né? Ela começa em R$ 27,00 e ela pode chegar até R$ 66.000. Depende do valor, né? Depende do valor da premiação. Tem que pagar muito. Perfeito. E na avaliação de vocês, toda essa burocracia, toda essa exigência de autorização prévia ajuda ou atrapalha a realização de sorteios? Doutor Tiago. Eu entendo que o Estado ele tem essa necessidade até para poder evitar que, né, tomem outras proporções, né, e a própria regularidade, né, desse tipo de premiação. E para o senhor, doutor Matteu? Todo tipo de atividade regulada, obviamente, traz uma burocracia atrelada e a necessidade de uma prévia preocupação com as providências a serem adotadas.
Por outro lado, é característica também de qualquer atividade regulada a segurança aumentada, reforçada. A opção legislativa no Brasil é efetivamente pela regulamentação dessas promoções, e isso, se por um lado pode trazer uma necessidade de planejamento, de organização, muitas vezes nós falamos aí de 40 a 120 dias de antecedência para conseguir organizar uma promoção regular, por outro lado, traz seguranças tanto para os participantes quanto para os próprios ofertantes. Que é isso que todo mundo quer, né? Bom, com isso o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Tiago, Dr. Matheus, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!